Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus para todos. Amém. Antes de nós começarmos, eu quero apresentar um casal amigo que veio a meu convite. Fiz o convite ontem, eles vieram. O pastor Itamir Neves e a esposa dele, a Beth, estão aqui no meio. Aqui o pastor Itamir é lá da Conselheiro Teológico Pastoral da Rádio Transmundial, mas ele é apresentador de programas através da Bíblia, entendendo a Bíblia que a gente faz juntos, e é professor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, enfim, é um amigão querido. Acima de tudo, é um amigo, pena que é palmeirense, mas isso daí isso é misericórdia de Deus, né, irmãos? Então, isso aí. Estamos aqui conversando sobre os cânticos de louvor, que são os salmos. Salmos, a tradução de Tehillim, que é o nome do livro em hebraico, na Bíblia hebraica, é cânticos de louvor. É bom a gente relembrar algumas informações. Durante este ano, eu estou falando sobre isso. Quando eu prego aqui, a gente vai falar até o fim do ano, se o Senhor permitir. E esse compilado de hinos que está na Bíblia, uma espécie de inário para o povo de Israel, ele tem os mais variados temas. Tem orações de pedido pessoal, orações de confissão, como nós vimos, aliás, cada pregação é uma pregação, mas as outras pregações estão no YouTube, vocês podem acompanhar lá também. Já falamos de oração de gratidão, conselhos de sabedoria, como o Salmo 1º, e também exaltação a Deus. Agora, existe um tipo de salmo muito interessante que é o Cântico de Sião. Os Cânticos de Sião, que falam a respeito de Jerusalém, a cidade de Deus. Jerusalém, que é a capital do reino de Israel, depois ficou, quando o reino se dividiu, Israel para cima ficou com a capital, mais para frente com a capital Samaria, e no sul o reino de Judá com a capital de Jerusalém, mas onde ficava o templo de adoração a Deus, o templo que foi inicialmente construído por Salomão, depois construído por Herodes o Grande, que foi o templo que Jesus frequentou. E essa cidade de Deus, esses hinos, eles exaltam a cidade de Jerusalém ou falam a respeito dela, não por causa dela própria, mas porque ela é a cidade protegida por Deus, pois é a cidade dele, onde está o templo de Deus. Não só por ser a capital, a região política, mas onde está o templo, e estava antes, desde Davi, o tabernáculo de Deus. Como que era essa ideia antiga de templo ter a ver com Deus? Os povos antigos entendiam que o templo era o local onde morava a divindade, ou um local onde se fazia a conexão perfeita, onde o Wi-Fi pegava de maneira mais forte para se ter contato com a divindade. Salomão, quando inaugura o templo, deixa claro que a morada de Deus é os céus. Então, isso tem que ficar muito claro. No entanto, ele deixa também claro que aquele é o lugar apropriado de adoração. E para um povo que, com todos os seus povos em volta, cada um tinha um templo dedicado ao seu Deus, precisava de um templo, e o próprio rei Davi falava: eu tenho um palácio bonito e Deus vai ficar numa tenda, a gente vai adorar a Deus numa tenda, eu quero fazer um templo bonito para Deus também. Portanto, essa ficou conhecida como sendo a cidade de Deus, por abrigar o templo. E o que é interessante que a gente percebe em alguns salmos, que eles falam sobre as saudades do templo, seja de pessoas que moram longe de Jerusalém, pessoas que às vezes estavam no reino de Israel quando se dividiu e tinham mais dificuldade de ir até o templo, ou quando, depois que Judá foi conquistada pelo Império Babilônico, essas pessoas estavam no exílio. E aí elas tinham um acesso muito restrito, ou quando o templo estava destruído. E aí existem salmos que registram essa saudade de quando o templo existia e naquele momento ele estava destruído, impossibilitando a adoração como ela deveria ser feita de acordo com a lei do Antigo Testamento. Esta cidade, ela recebe de Deus algo especial, a proteção dele. Por isso que estes salmos pedem a proteção de Deus ou falam sobre como Deus protege a cidade. E que salmos são esses? São os salmos 56,
58, desculpa, eu acho que eu errei. Não é 56, 58, é o 46 e o 48. Me perdoem, irmãos. Então, se alguém estiver anotando, e para a internet, é o 46, é isso aí mesmo. É o 46, o 48, o 76, o 84, o 122, o 126, o 129 e o 137. Nós sabemos que o livro de Salmos tem vários autores, e os cânticos de Sião também foram feitos por vários autores. Um desses autores foi Asaf. A maioria dos salmos foram feitos por Davi, e os cânticos de Sião também vários por Davi, mas Asaf também foi um compositor importante, não apenas de cântico de Sião, mas de salmos como um todo. E quem era esse Asaf? Ele era um regente. Ele era um dos 3 regentes dos coros que ministravam no tabernáculo na época de Davi. Isso está registrado na Bíblia, principalmente no primeiro livro de Crônicas. E ele era tão importante que ele ficava à direita do fundador do coro do tabernáculo, que era Emã, e provavelmente Asaf sucedeu Emã. Que instrumento que Asaf tocava? Olha que bonito, ele tocava o símbolo. O que é o símbolo? Símbolo era um... não tá... Eu sempre penso que não estava isso aqui. Símbolo era um prato, uma espécie de prato. Era a batuta do regente. Com o símbolo, o regente marcava o tempo. Ou fazia marcações especiais. E ali ele ficava de olho para o coro, fazendo a regência. A gente não sabe exatamente se ele ficava de olho para o coro, se ficava com as pessoas, como que era exatamente a formação do coral da época, mas essa espécie de pratos funcionava como uma batuta. Tem vários textos, se você quiser anotar, 1 Crônicas 6:39, 15:19, 1 Crônicas 16:5. Agora, outra coisa interessante para falar sobre Asaf é que ele fez escola, ele teve descendentes. Esses descendentes são mencionados em Esdras 2:41, em Neemias 7:44, em 1 Crônicas 25:2, eles são, e alguns, depois de muito tempo, isso é muito comum no Antigo Testamento, eles são mencionados como filhos de Asaf, e alguns deles profetizavam. E esses descendentes provavelmente compuseram salmos também, sendo que eles foram creditados como sendo de Asaf, o que era comum. Então, às vezes, uma pessoa que era muito ligada a alguém compunha algo, fazia algo, e o crédito acabava sendo aquela pessoa importante, né? Então, existem salmos de Asaf, que é possível que não foi Asaf quem compôs, mas eles vêm da tradição de Asaf ou da família de Asaf, como algumas Bíblias traduzem. O fato é porque a gente às vezes pensa muito no indivíduo, mas o pensamento da Bíblia ele é muito coletivista, ele é o coletivo. A pessoa vive através dos seus descendentes. A gente lembra que Jesus é chamado de filho de Davi. Ele não é o filho direto de Davi, ele é descendente de Davi, mas mais do que descendente por pai adotivo, ele é o descendente espiritual, porque ele é o rei que verdadeiramente reina sobre todos na tradição de Davi. Agora, outra coisa importante para falar é que Asaf era profeta, ele é chamado na Bíblia de profeta, lá em 2 Crônicas 29:30, ou inclusive a palavra que é usada em algumas Bíblias aparece como vidente, que era uma maneira como se chamava profetas na época de Samuel, e esse título se deve provavelmente pelo fato de que ele compunha salmos e pela sua liderança, que o levava a exercer uma função profética. E a gente tem que lembrar o que é profecia. Profecia não é só previsão. Profecia não é só você falar sobre o futuro. Profecia é palavra do Senhor para o povo. Seja palavras de advertência, seja palavras de exortação ou até mesmo palavra de louvor. Um exemplo de salmo profético escrito por Asaf na Bíblia é o Salmo 50. É um salmo duro. É um salmo que acusa o pecado do povo e que fala para o povo se voltar para Deus, porque senão vai ser castigado. É um salmo profético, por isso que Asaf era chamado de profeta. Agora, além do Salmo 50, os salmos de Asaf estão agrupados entre o 73 e o 83. Eles tratam de diversos temas e um deles é um cântico de Sião, que é o Salmo 76, que fala sobre nosso Deus defende a cidade. No Salmo 76, o título original, o título da sua Bíblia vai aparecer em negrito, embaixo, provavelmente em itálico, vai aparecer o título que está na Bíblia hebraica na língua original. Ao mestre de canto,
com instrumentos de cordas, Salmo de Asaf, cântico. Ao mestre de cântico, a gente já falou na última pregação, é uma indicação provável que era um salmo especial da seleção pessoal do regente. Aí há uma indicação técnica dos instrumentos a serem usados, que são as harpas, os instrumentos de cordas. Sabemos já quem foi Asaf, ou pode ter sido alguém da descendência dele. E cântico é a palavra hebraica maskil, que é a tradução literal de psalmoi, em grego, que é a tradução de salmo. Então, quando você fala salmo, você não está falando do terrilim como um todo. Salmo, especificamente, são os maskils. Essa é a tradução literal. Mas a nossa Bíblia são os salmos e não tem problema nenhum isso. Esse salmo, a gente vai ver aqui que ele é muito bem divididinho em 4 estrofes. Cada estrofe tem 3 versículos. A primeira estrofe é a abertura, ou a introdução. As 2 estrofes do meio são o desenvolvimento. A gente vai ver o que vai ser desenvolvido aqui. E a 4ª estrofe é o encerramento. Então vamos começar a ler o Salmo 76. Deus é conhecido em Judá. Grande é o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele as flechas, o escudo, a espada e a batalha. Senhor, fala através da tua palavra, fala através de mim, que a tua palavra chegue aos corações. Em nome de Jesus, amém. Primeira coisa importante para a gente ver aqui, que a gente vê nesses 3 versículos, nesse cântico que já fala a respeito da cidade de Deus, a cidade de Sião, é que o Senhor protege o seu povo. Há uma intervenção divina que aconteceu aqui para ser escrito esse salmo. Salmos não eram escritos só porque o cara acordou de manhã, viu o sol bonito na janela, ou às vezes uma nuvem negra e escreveu. Havia muitas vezes um fato envolvido. E um fato histórico. E aqui é provável que houvesse um fato histórico envolvido. E há uma ocasião aqui que provavelmente é celebrada. Ou ocasiões em que Jerusalém foi salva das mãos de inimigos invasores ou de usurpadores. A gente vê isso no versículo 3. Porque ali em Sião, Deus despedaçou as flechas, o escudo, a espada e a batalha. Que situações de invasão ou de tentativa de invasão contra Jerusalém a gente tem registrado na Bíblia? Várias. Mas tem algumas principais que marcam bastante a gente. Uma situação que eu acho que é importante a gente relembrar é em 2 Samuel, de 15 a 18, que é a tentativa de golpe de Absalão. Quando Absalão tenta tirar o seu pai do trono de Israel e se estabelecer como rei. E ele toma Jerusalém. Então, de repente, o Salmo pode estar lembrando que houve uma tentativa de invasão, mas lá naquela cidade, ou em redor dela, houve a derrota deste usurpador. Depois Absalão cai e Davi volta a ser rei. Também tem outra, que é um texto lindo, 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 lindo. 2 Crônicas 20, em que Josafá luta, o rei Josafá de Judá luta contra Moabe e Amon. Ali tem uma frase muito bonita: o Senhor lutará pela gente. Né? E o grupo de louvor vai à frente da guerra, viu, pessoal? O grupo de louvor foi na frente da batalha. Amém, irmãos? Amém? 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 Quem não é do louvor, aleluia. Né? E aí, houve outras. E nós vamos destacar uma especial mais para frente. Agora, o que é bonito no versículo 3 é que essa vitória divina é milagrosa. Deus despedaça as flechas. E essas flechas não é qualquer flechinha. Alguns traduzem como seta inflamada. Aquela flecha que é embebida em algum líquido inflamável, coloca fogo. Mas literalmente é relâmpago. Pensa assim num efeito especial de inimigo poderoso tentando atacar. Deus vai lá e destrói aquilo. Então, a gente tem o escudo dos exércitos, a espada, a batalha, que na verdade aqui a melhor tradução seria as armas todas do exército, que vem com cavalos, com carros de guerra, com toda a sua altíssima tecnologia para destruir Jerusalém. O que acontece? Deus protege o seu povo, porque ele é o Deus de Israel. Ele é conhecido em Judá porque ele escolheu um povo para ser seu. Aqui
está em ênfase que Deus olhou para um povo e disse: vocês vão ser a minha propriedade particular, o meu reino sacerdotal, e para poder mostrar para o mundo a minha glória. E esse Deus é conhecido em Judá porque a salvação milagrosa torna Deus conhecido. A salvação milagrosa torna Deus engrandecido. Por isso que Deus faz questão, às vezes ele não precisava fazer alguns milagres, mas ele faz milagres para que a gente possa se alegrar nele, para que a gente possa aumentar a nossa confiança nele, para que a gente possa engrandecê-lo e para que o nome dele se torne conhecido entre o seu povo, entre aqueles que o amam e no antigo Israel, entre todo o povo de Deus, aqueles que haviam sido escolhidos por Deus e com quem Deus fez uma aliança. Agora, o que é legal no versículo 2, a gente lê às vezes a tradução e tem algumas coisas interessantes. Em Salém, Salém era um nome antigo de Jerusalém. Melquisedeque, que foi um rei sacerdote, para quem Abraão pagou o dízimo, ou melhor, entregou o dízimo, e ele era rei de Salém, que era um nome antigo de Jerusalém. E aqui aparece, em Salém está o seu tabernáculo, ou seja, em Jerusalém, só que essa palavra tabernáculo é, na verdade, literalmente moita. Poderia também ser traduzida como toca. Não é? Como assim? A moita é um negócio frágil. Só que se tem um leão lá dentro, não vai para a moita. Se tem onça na moita, não cutuca, principalmente vara curta. Deus é comparado aqui como um leão que defende o lugar onde ele está, que defende a sua prole, que defende os seus, que defende a sua toca. Então não mexe com o leão. E aí os exércitos inimigos mexeram com o leão. E o leão defendeu o seu povo. Sião é o monte do templo, onde está o templo. Até hoje tem a esplanada das mesquitas, que está sobre o monte de Sião. E esse tabernáculo, que era entendido como a habitação de Deus, o lugar onde Deus habitava, mas o lugar que deveria ser o local de templo, o local de adoração. Por isso que a gente tem que entender uma importância muito grande que é dada no Antigo Testamento e até hoje pelo povo judeu, a cidade de Jerusalém. Quando você vai para Jerusalém, você vê o povo no muro ocidental, ou o muro das lamentações, fazendo as suas preces ali, porque ali é o lugar da habitação de Deus, um lugar santo. Mas o Antigo Testamento mostra para a gente que a habitação de Deus está nos céus. A terra é o lugar da habitação de Deus. Não se restringe, mas Deus defendeu o lugar onde ele era adorado naquela época, onde ele era ensinado, onde o Deus verdadeiro estava sendo proclamado e deveria ser vivido. Deus defende o seu povo como um leão defende a sua toca e defende os seus. Essa foi a abertura do Salmo. O versículo 3 já funciona como uma ponte. Se você quiser anotar, versículo 3, ou melhor, versículo 4, versículo 7 e versículo 10. São, a partir de agora, esses 3 versículos vão exaltar atributos, coisas de Deus, e os outros versículos vão citar fatos. Aqui, os 5, 6, os 8 e o 9 vão citar fatos mais objetivos a respeito do que o Salmo está falando. Vamos ver mais alguns detalhes. A partir do versículo 4, tu és ilustre e mais glorioso que os montes eternos. Os corajosos foram despojados, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros de guerra e cavalos foram lançados num sono profundo. Sabe por quê, irmãos? Porque contra Deus qualquer ataque é inútil. Outra ocasião que eu ia mencionar, e provavelmente a ocasião que esse salmo celebra, está escrito em 2 Reis 18 e 19. Rei Senaqueribe, da Assíria, estava invadindo geral. Estava dominando o mundo. Dominou Israel, o reino de Israel, o reino do norte, destruiu o reino do norte.
e desceu em direção a Judá. Invadiu Judá e chegou em Jerusalém. E precisava tomar a capital para poder dominar Judá. E cercou Jerusalém. E fez ameaças contra Jerusalém. O rei naquela época era Ezequiel. E o profeta de Ezequiel era Isaías. E, obviamente, que a corte, o exército que defendia, os guardas da cidade, Ezequiel, todo mundo ficou com medo. Imagina, o exército mais poderoso do mundo veio atacar. Os mais fortes, os melhores vão nos enfrentar. O que a gente vai fazer? Aí Deus fala, calma, relaxa. Vão dormir. Eles oram. No dia seguinte, está todo mundo morto. Todo mundo morto no acampamento de Senaqueribe. E eles vão lá, deslumbrados com aquela cena de cadáveres apenas, daquele exército poderoso que tentou invadi-los, que havia cercado a cidade e que estava ameaçando a cidade. Porque contra Deus, qualquer ataque é inútil. Por isso que esse texto fala do sono dos valentes. Porque quando eles acordam no dia seguinte, está todo mundo morto. Sono é um eufemismo para a morte. O pessoal morreu. Deus botou o povo para dormir para sempre. Os valentes, os corajosos, contra Deus é só arrogância. Não tem valentia quem vai contra Deus. Não tem coragem de quem vai contra Deus. Só tem arrogância. Porque contra Deus qualquer ataque é inútil. Derruba o rei porque acabou. Jogar xadrez contra Deus é impossível. Os carros de guerra e cavalos, essa alta tecnologia, pode vir com bomba nuclear, pode vir com o que for. Ataque hacker, drone contra Deus, vai tudo virar fumaça. Acho interessante no Apocalipse, gosto de livros de fantasia, livros de guerra, aquelas batalhas maravilhosas, imensas. Eu estava lendo Apocalipse quando eu era adolescente, aí virava no livro do Apocalipse, cadê batalha? O povo se armava, se preparava, aí vinha o rei, na página seguinte, acabou. Porque contra Deus não tem batalha, ele assopra e os exércitos caem. Ele pensa e está todo mundo no dia seguinte morto. Ele bota o povo para dormir. Por isso que a glória de Deus é maior do que os montes eternos. Os montes, quando você vai em algum lugar com montanhas altas. Acho bonito quando a gente está na Castelo Branco e a gente está voltando para São Paulo e tem um monte bonito lá. Antes do Pico do Jaraguá, bonito aquele monte. Só que quando você vai para lugares onde há montes muito altos, tem lugares nos Andes, por exemplo, quem já foi para a América do Sul, nos Estados Unidos, na Europa, lá, os Alpes suíços, na África tem, lá no Marrocos, umas montanhas enormes. Quem já foi para a Ásia viu a cordilheira do Himalaia. É uma coisa impressionante. Monte é um negócio, a gente fala às vezes assim, mas é um negócio imponente. A gente vê às vezes um monte menorzinho aqui em São Paulo, a gente já fica meio assim. Imagina montanhas gigantescas lá em Israel, você tem o Monte Hermon, coisas bonitas. Deus tem a glória maior que qualquer monte, que qualquer coisa que exista. E o monte passa uma sensação de perenidade, de serenidade, porque nada abala. O monte, imagina Deus, nada pode abalar o nosso Senhor. Nada pode abalar Deus. Por isso que a repreensão de Deus, basta Deus repreender, caiu. Deus nem precisa atacar. Acabou, nocaute e pom, já era. Deus é Deus, Deus é grande, e Deus é bom, e Deus defende o seu povo. Tu sim, versículo 7, tu sim, tu és terrível. Se estás irado, quem pode permanecer na tua presença? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. A terra tremeu e se aquietou. O domínio de Deus, irmãos, é global. Aqui o Salmo dá uma virada. Ele estava falando sobre Salém, sobre Jerusalém, sobre a cidade de Deus, sobre o povo de Deus, a ocasião de Senaqueribe, de repente ele vai para o mundo. Quem pode permanecer na presença de Deus? Porque Deus não está restrito a Jerusalém.
os céus são o estrado dos teus pés. Fala Salomão. O domínio de Deus é além de tudo que existe, ele é soberano. Lá em Jó, a gente lê que Satanás chega diante de Deus e pede permissão para mexer com Jó. Se você, às vezes tem cristão, às vezes que acha que existe uma equivalência de forças entre o mal e o bem, que é Deus. Essa ideia é errada. Nada se equipara a Deus. Deus só permite que as coisas aconteçam por razões que muitas vezes nós não compreendemos, mas nada se equipara a Deus. Deus é o equilíbrio. Deus é a força. Deus é o poder. É com Ele que está o poder. Por isso que a ira de Deus ela é incontrolável. Se Deus está irado, quem pode permanecer na sua presença? A ira de Deus é algo sério. A ira na Bíblia a palavra é esquentar, ficar vermelho. A ira é energia. E irar-se é algo que em si não é pecaminoso. Ela é energia contra a injustiça. Mas ela tem que ser gasta da maneira correta. Por isso, quando ela é gasta da maneira incorreta, ela é pecaminosa. Mas a ira de Deus, ela é santa, porque ela é incontestável. E o julgamento de Deus aquieta a terra. Assim como ele fez cair no sono o exército inimigo, ele também aquieta tudo que existe. Por isso que Jesus acalmou o mar. Ele é poderoso, ele acalma. Lá em Apocalipse, quando ele abre selo, faz silêncio por meia hora. Ele é poderoso demais. Então tudo, chegou. Sabe, quando eu estava no ensino fundamental, eu lembro do professor Nelson. O professor Nelson era o diretor do Alcina Dantas Feijão. Cadê a Ana Paula? Você lembra do professor Nelson, Ana Paula? Lembra, né? Você lembra de uma voz assim... mas era uma voz fanha, mais poderosa. E quando aquele homem chegava... Para mim, ele era gigante. Quando aquele homem entrava na sala de aula, podia estar mal agasalho, menino lá na janela. Chegava o professor Nelson, irmão. Sentava todo mundo. Outra época, né? Sentava. O professor Nelson chegou. Uma vez eu tomei uma repreensão do professor Nelson. Irmãos, foi difícil. Deus é maior que o professor Nelson. Aleluia. Amém. Deus, por que ele é maior que o professor Nelson? Porque ele defende e salva os humildes e os oprimidos. Quando a gente fala dos oprimidos, a gente está falando de quem não tem como se defender, mas principalmente daqueles que buscam a Deus. Porque quem busca a Deus precisa ser humilde, precisa se despojar de si mesmo, precisa reconhecer a sua insuficiência, que não serve para nada se não tiver Deus do lado dele. Fomos criados por Deus, temos coisas boas dadas por Deus, mas se não tivermos Deus, nossa justiça é trapo. Agora com Deus, a coisa funciona. Por isso que é preciso ser humilde. E os humildes, Deus defende. E muitas vezes pode ocorrer opressão contra o povo de Deus, mas Deus defende os humildes da terra e ele se levanta para salvá-los. Quem busca a Deus é salvo por ele. O povo de Jerusalém buscou a Deus e foi salvo por ele. O povo de Judá buscou a Deus e foi salvo por ele. Se a igreja busca a Deus, não importa a situação, será salva, sustentada por ele. Porque ele defende o seu povo. Versículo 10, que funciona aqui como uma ponte para o fim, na nossa tradução, que a gente usa aqui na igreja, Nova Almeida Atualizada, diz: pois até a ira humana há de louvar-te, e da ira restante te cingirás. É uma tradução difícil. Acho que nem deu para os irmãos entenderem. Não vou passar, porque é engraçado que eu fui olhar outras traduções, cada uma traduz de um jeito. Aí eu fiz a minha.
Tentei, né? Não vou ousadia. E não vou explicar também, que vai ficar complicado. Mas algo que eu acho que dá para entender, que fica próximo do original, é algo assim. Certamente, os homens irados existem para o teu louvor, e tu te vestes com o que sobra ou com os despojos da ira deles. Ou seja, qual que é a ideia aqui? Deus usa a ira injusta para manifestar a sua justiça, a sua glória e o seu poder. Dá uma olhada nesse guerreiro. Esse guerreiro tem armas, tem cinto, tem escudo, capacete que está do lado, mas ele tem um leão em torno dele. O que significava isso? Esse guerreiro é tão forte, tão poderoso, que matou o leão e botou como troféu para mostrar como ele é poderoso. É isso que eu entendo que esse versículo quer dizer. Os homens irados, que se levantam contra Deus, são vencidos por ele, são derrotados por ele, e com facilidade. E sabe o que Deus faz com o que resta da ira desse turma? Usa de troféu para mostrar a sua glória e o seu poder. Até mesmo pessoas iradas contra o povo de Deus, até mesmo pessoas corajosas contra o povo de Deus, redundam em louvor a Deus, servem para que Deus seja glorificado e para que Deus mostre o seu poder, a sua glória, para que ele mostre a sua justiça. Ele pode enfrentar homens irados, cheios de sangue nos olhos, mas ele vence com facilidade e é louvado por isso. Outra figura que é bom lembrar, quando no Império Romano o César vencia os povos inimigos e ele entrava com o líder desses povos em triunfo em Roma. E esse líder inimigo era obrigado a louvar César, para mostrar como César era poderoso. É isso, é assim que Deus trata os inimigos. No fim das contas, os inimigos são obrigados a louvar a Deus, e a dar honra a Deus, e a prestar louvor a Deus. E quem sabe se arrepender e se tornarem também povo de Deus. Então esse guerreiro pega a ira desses homens como se fosse um despojo de guerra e coloca como uma armadura de vitória, um troféu, para mostrar o seu poder, a sua glória e manifestar a sua justiça. Presta atenção, irmão, Senaqueribe, o comandante dele, chegou no povo de Israel quando estava no cerco, no povo de Jerusalém, e falou assim: sabe por que eu estou aqui? Porque o Deus de vocês está bravo com vocês, então vocês se rendam logo, porque ele já entregou vocês nas minhas mãos. Todos os povos não puderam resistir a Senaqueribe. Vocês acham que o Deus de vocês vai defender vocês também? Se entrega logo. E falou isso na língua que o pessoal podia entender. O comandante até clamou: por favor, não fala isso na língua que eles entendem. Não, vou falar sim. O homem foi arrogante, foi maldoso, foi malicioso, foi pernicioso. E no dia seguinte acordou morto. Quer dizer, nem acordou. Obrigado. Obrigado, mãe. Nem acordou. Ficou dormindo. Porque ninguém enfrenta Deus e sai ileso. Ninguém enfrenta Deus e sai ileso. Ninguém. Ninguém enfrenta Deus e sai tranquilo. Quem enfrenta Deus, enfrenta também a ira de Deus. Não é possível enfrentar Deus e sair tranquilo e ileso. Por isso que Deus mostrou a arrogância daquele homem ao vencer o cerco sem disparar uma flecha, sem precisar de um exército. Tem muita gente arrogante enfrentando Deus. Seja autoridades, seja na sociedade, seja dentro da igreja. É impressionante que dentro da igreja tem gente que enfrenta Deus, até líderes religiosos enfrentam Deus e pagam por isso. Não se enfrenta Deus, se submete a Ele. Não se enfrenta Deus. Então, quando Deus fala, aquieta, porque é sério. E é engraçado que Deus derrota de maneira até irônica. Deus vence de maneira irônica. Imagina um exército como Napoleão. Invencível.
Estava ganhando de todo mundo. O rei de Portugal teve que fugir para o Brasil. De repente, é vencido pelo frio. Hitler. Eu ouvi um comentarista de guerra falando que se Hitler atacasse país por país, ninguém vencia ele. Aí o homem resolveu atacar todo mundo ao mesmo tempo. E ninguém sabe direito como ele morreu. Provavelmente ele mesmo se matou. E eu só estou citando exemplos estrangeiros para você pensar nos brasileiros. Porque qualquer um, da direita, esquerda, centro, baixo, cima, crente, não crente, se enfrentar Deus, vai se dar mal. Não dá para enfrentar Deus. Não dá para enfrentar Deus. E Deus, ironicamente, vence e usa a situação como troféu para sua honra e para sua glória. Por isso que no versículo 11 está escrito, galera, façam votos ao Senhor, seu Deus, e tratem de cumpri-los. Todos os que o rodeiam, tragam presentes àquele que deve ser temido. Ele acaba com o orgulho dos príncipes. Ele é tremendo para os reis da terra. Ou, uma outra tradução boa também é, ele é temível para os reis da terra. Ele é temido pelos reis da terra. Deus merece ser temido e louvado, até pelos governantes mais poderosos da terra. Sabe o que isso significa, irmãos? Que a gente não deve temer governante nenhum. A gente não deve ter medo de governante nenhum. Não deve ter medo de autoridade humana nenhuma. Devemos respeitar, porque elas são instituídas por Deus, devemos nos submeter, porque elas são instituídas por Deus, mas só nos submetemos porque elas estão submissas a Deus, porque elas estão debaixo da permissão de Deus e da autorização de Deus. Só que se elas falam algo que é contra a palavra de Deus, o que a gente diz? O que vale mais? Obedecer a Deus ou aos homens? A gente obedece a Deus, né? Porque eu não sou besta. Obedece a Deus. Por isso, a gente não deve temer governante, não deve temer autoridade, devemos temer ao Senhor. E temendo, ter humildade para reconhecer nossa dependência dele e tratar a todas as pessoas com humildade. A gente também não deve ser agente de opressão. Nós também não devemos ser agente de opressão. Seja como líderes nas nossas empresas, no nosso comércio, onde é que a gente está, nosso local de trabalho, na nossa escola, na nossa família, na nossa igreja. A gente às vezes é tentado a ser agente de opressão. E Deus derruba o opressor, porque ele defende aqueles que se submetem a ele. A gente deve ter medo da ira divina se nós estamos agindo mal. Se nós estamos pecando, se nós estamos oprimindo outras pessoas que são protegidas por Deus, a gente deve ter medo da ira divina se a gente está fazendo uma dessas coisas. Então avalie se você está sendo agente de opressão. Se você está mexendo com pessoas protegidas por Deus, avalie-se a si mesmo. Seja humilde, joga o seu orgulho fora e submeta-se a Deus. Agora, nós devemos nos sentir confortáveis com a ira de Deus, pois ela se manifesta contra a injustiça e a opressão, contra aqueles que o buscam. E protege, Deus protege, a ira de Deus protege os que reconhecem que precisam dele. A ira de Deus protege aqueles que são o seu povo. Eu queria ler com os irmãos Apocalipse 6, de 12 a 17, que faz eco a esse Salmo, ao 76. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra,
os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Os grandes e os poderosos vão tremer e tremem diante de Deus. Você não precisa ter medo de governante nenhum. Você não precisa ter medo de governo nenhum. E você não precisa brigar com ninguém para defender governo nenhum. Não precisa brigar, inclusive. Jesus é o soberano rei da terra. Ele é o rei. E quem está lá, Deus permitiu. Seu chefe é permissão de Deus. Ele é chato? Sim, e daí? Ele é o seu chefe, submeta-se a ele. Deus colocou ele lá. Trabalhe pela prosperidade do lugar onde você está, pois a sua prosperidade depende da prosperidade do lugar onde você está. E assim você se submete a Deus. E assim você glorifica a Deus. E se está sendo oprimido, relaxa. Sabe por quê? Porque Deus defende a cidade. Deus protege, o Senhor protege o seu povo. Nosso Deus defende a cidade, o Senhor protege o seu povo. No antigo Israel, a cidade de adoração a Deus era Jerusalém, mas sua habitação sempre foi os céus. Nosso Deus defende a cidade de Jerusalém, o lugar onde ele escolheu para ser adorado, contra exércitos poderosos, derrotando-os facilmente, pois ele é o ser mais poderoso que existe e está acima de todos os governantes da terra. No Novo Testamento, nós somos cidadãos da Nova Jerusalém, da Nova Sião, e Deus defende a nossa cidade. O Senhor protege o seu povo. Ninguém pode atacar a igreja de Deus e ficar impune. Não vai ficar. E a gente não precisa ter medo. Pode jogar na prisão, pode vir perseguição, pode vir o que for. No final das contas, se você está com Deus, você está do lado vencedor. Você tem que orar pelos homens, porque eles não sabem o que fazem. Você tem que perdoar os homens, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E você tem que orar para que eles se arrependam, porque senão eles vão sofrer. Eu brinco falando que eu não quero, no dia do juízo final, quero chegar para Deus e falar: Deus, beleza? Estou salvo, perdoado, glória a Deus, sei que não fui eu. Oi, Senhor, posso entrar logo? Porque eu não quero nem ver o resto. Não quero ver. Não quero ver. Só que a Bíblia diz que a gente vai julgar, né? Então acho que vai ter que ter um pouco de estômago. Mas nós somos cidadãos da Nova Jerusalém, que já existe, mas ainda vai se consumar, ainda vai se cumprir. Mas ela já está manifesta pela sua igreja verdadeira de Jesus, daqueles que creem em Jesus como Filho de Deus, que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, está vivo e intercede por nós e perdoa quem se submete a Ele. Por isso que a nossa cidade, o reino de Deus, é protegido e defendido por Ele. Não tenha medo, avance, não tenha medo, fala de Jesus, não tenha medo, viva Jesus, não tenha medo, vão tirar sarro de você porque você quer viver uma vida moral, o problema é deles. Viva a vida que Deus tem para você, porque é o melhor para você. A vida que Deus tem na palavra de Deus para a gente, moral, eticamente, ela é proteção para a gente. Então viva essa vida, porque as boas obras, está lá em Efésios, elas são um presente que Deus preparou para os escolhidos antes da fundação do mundo. Então pratique boas obras, não para ser salvo, porque você não é salvo pelas obras, você é salvo pela fé, mas elas são um presente para você. Faça o bem, ainda que tirem sarro de você,
problema é deles. Isso até ajuda na inteligência emocional. Não é comigo. Trata com Deus. É Deus quem defende a cidade. Ele protege o seu povo. O Senhor protege o seu povo, a igreja, contra quem tentar atacá-la, por mais poderoso que seja, pois Ele é Senhor sobre tudo que existe e deve ser temido por todos os seres humanos, pois Ele defende aqueles que o buscam. Tema a Deus, confie nele. Vamos fechar os olhos? Se você ainda não se submeteu a Deus, eu te convido a fazer isso nessa noite. Você pode fazer junto comigo essa oração. Senhor meu Deus, eu reconheço que eu dependo do Senhor. Eu reconheço que o Senhor é grande, que não há outro ser que merece ser temido como o Senhor. Então eu quero hoje me submeter a Deus, aceitando Jesus como meu único e suficiente Salvador e recebendo o Espírito Santo para purificar-me. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Todos de olhos fechados. Alguém aqui fez essa oração hoje? Queremos conhecer para poder orar com você. Alguém fez essa oração hoje? Levante a mão. Alguém que fez essa oração hoje? Senhor, complete essa palavra, que aqueles que precisam te receber, seja aqui, seja na internet, Pai, façam isso ainda essa noite, em nome de Jesus. Você que está aqui nessa noite, permanecendo de olhos fechados, e que precisa colocar a sua vida mais em Deus, sentiu que essa mensagem falou com você, porque você pode estar sendo agente de opressão e quer passar para proteção. Eu te convido a confessar o seu pecado diante de Deus e a submeter-se a Ele. Senhor, que todos nós sejamos humildes para reconhecer quando erramos, quando pecamos. E reconhecendo os nossos pecados, entremos na proteção do Senhor. Em nome de Jesus, amém. E você que está aqui essa noite ainda de olhos fechados, que está se sentindo oprimido, que está se sentindo atacado, injustamente, perseguido, o Senhor defende você, o Senhor protege você. Confia no Senhor, Ele está do seu lado se você está se submetendo a Ele. Ele protege você, Ele defende você, e Ele vai usar essa situação para a glória dEle e para o teu bem. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos aqui, que estão sentindo a opressão, que estão sentindo o ataque, que estão sentindo a perseguição, Pai, que estão sentindo os problemas que se avolumam contra eles, Pai. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor proteja, que o Senhor defenda, que o Senhor resolva a situação, Pai. Que o Senhor se mostre aquele Deus compassivo e misericordioso, mas que se ira contra o mal, que se ira contra a injustiça e que defende os seus. Em nome de Jesus, Pai, que esses meus irmãos sintam a defesa do Senhor nesta noite, sintam a defesa do Senhor nessa semana, Pai, e vejam um milagre acontecer, Pai, um milagre que vai vir para curar, para restaurar, para abençoar, Pai, e também para de alguma maneira usar isso para a salvação de muita gente. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém.